Glórias. Vamos lá? Romanos, então nós vamos dar continuidade à série de palavras que estamos compartilhando nos nossos cultos, que tem o tema, na verdade, do ano, né? O tema do ano que o Senhor tem comunicado a nós é o tempo do Evangelho, amém? Nós temos entendido que sempre houve a necessidade, mas a igreja que vê ou que recebe a vinda do Senhor precisa ter clareza de quem Ele é, amém? Amém ou não amém? Nós precisamos ter clareza da pessoa de Deus. E temos entendido que nós conhecemos muitas coisas erradas sobre Deus, né? E Deus vem destruindo esses pensamentos, esses conceitos errados sobre Ele, amém? E uma das que nós estamos trabalhando, então agora por último, tem a ver com a justiça de Deus, ou o Deus justo, amém? Semana passada, então, nós concluímos dizendo qual que é a dinâmica, como que funciona essas questões. E depois a gente perceber que o coração do homem está com uma doença incurável. Nós percebemos também, lendo o livro de Romanos capítulo 2, de que os judeus que naquela época estavam se orgulhando das suas práticas religiosas, Deus demonstrou claramente de que eles também estão no banco dos réus, como dizia outro, tá? Eles são igualmente considerados culpados e eles igualmente serão julgados. Então nós concluímos dizendo que Deus é imparcial na aplicação da sua justiça. Por quê? Porque a justiça de Deus está relacionada com a sua natureza santa, tá? E não com falhas ou problemas nas suas emoções. Ok? Bem, nós vamos tentar hoje responder um outro tópico, tentando responder uma outra pergunta. E a pergunta é: se Deus é justo juiz, então Ele começou a ensinar para nós, Romanos capítulo 2, inaugurando um pensamento que nós vamos trabalhar, de que Deus está guardando ou preparando um dia, o que nós podemos por muitas vezes encontrar esse dia chamado como dia do Senhor, o dia da ira de Deus, ou o dia da vingança de Deus, e alguns conhecem como o dia do juízo eterno, bom? Que não necessariamente é a mesma coisa, mas alguns entendem dessa maneira. Então Deus começou a trabalhar conosco, ensinando para nós aquele texto de Romanos capítulo 2, que Ele está reservando um dia onde Ele trará justiça a todos os homens. Um dia onde Ele vai desvendar os segredos dos homens, tá? Quem lembra, né, quem estava aqui lembra que nós falamos isso, tá? Então fica uma pergunta, irmãos, que eu fiz, né, inaugurando a conversa para hoje, que é: se isso é assim, se o que a Bíblia diz é verdade, e nós cremos que é a verdade, e deveria ser verdade para mim e para você, como escapar da ira de Deus, como escapar de um Deus justo, ou melhor, nós como igreja hoje, como nós devemos relacionar com um Deus tão justo como a Bíblia explica, tá? Então a gente vem destruindo muitos pensamentos errôneos, errados sobre o pensamento de Deus é justo ou injusto. Lembrando que quando vai se aproximando aquele dia, o dia do retorno do Senhor, nós vamos ter aumento da maldade, o aumento da iniquidade, e como resultado o amor de muitos vai esfriar. Nós temos também como evidência o aumento do espírito de engano. Poucas pessoas estarão se importando com a verdade. Pessoas procurarão mestres, ensinadores, pastores que lhe ensinem conforme os seus próprios corações, e eles estarão fechados o coração para a verdade de Deus. Eles vão querer crer na mentira, vão fazer questão de que alguém ensine eles a mentira que eles creem. Ok? Bem? E quando também se aproxima aquele dia, o Senhor precisa abreviar aqueles dias,
para que até os seus escolhidos não se percam. Tamanha aflição. E nós temos percebido exatamente isso, que está aumentando a iniquidade, né? Não só em proporção, mas sim a gente percebe de que o mal do ser humano está tão aflorado e que a gente, não sei se você pensa assim, mas dá a impressão que não tem limite para o mal do ser humano, tá? Isso está sendo terrível, né? E coisas que a gente via uma vez no ano, né? O Jack Estripador, quando que foi isso, meu? Há 20 anos atrás, né? E ficou conhecido. Você tem uma por semana agora. Um Jack Estripador por semana, tá? Isso é verdade, tá? Então, filhos matando os pais, pais matando os filhos e assim por diante. Isso agora não é mais uma vez por ano sair no jornal. É tão comum que eu e você, né? A gente não liga mais para essas coisas, não é verdade? Virou um pouco até banal para nós a questão da violência. Essa semana tive a infelicidade porque fiquei muito triste com isso. Na verdade, não estou bem até agora. Um irmão abençoado colocou um vídeo no canal dele que eu sigo, o pastor chileno. Ele não gosta de chamar de pastor porque ele não é pastor, mas o missionário chileno. Ele colocou justamente para encerrar um pouco a discussão que alguns pastores preferem fazer do que, né? Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. E ele colocou esse vídeo para encerrar a discussão sobre o aborto e sobre a injustiça contra as crianças. Ele colocou um vídeo, não sei se alguns viram, quem não tem estômago não veja, de uma criança de 10 anos sendo vendida para casamento com um idoso pedófilo. E o vídeo mostra o choro da criança dizendo: não quero ir. Tá? Isso está acontecendo em todo momento. Está aumentando tráfico de órgãos. Pessoas são mortas, esquartejadas para tirar órgãos para serem vendidos no mercado negro. Isso está acontecendo, mas isso não é coisa de filme, tá? Beleza? Então, se você tem estômago, veja. Eu não tenho. Eu não queria ter visto, sinceramente. Estragou meu dia, estragou minha semana e não sei quando que eu vou melhorar de volta. Porque é terrível ver o choro daquela criança, tá? Porque você não está só ouvindo, você está vendo. Quem quiser, entre lá na página da nossa igreja, você vai ver que eu compartilhei isso lá. Tá bom? Irmãos, então, a injustiça está cada vez maior. E se nós não tivermos o pensamento correto sobre o Deus justo, ou, então, as filhas de Deus, nós facilmente seremos enganados, irmão. Facilmente. Tá? Facilmente. Amém? A Escritura diz que o espírito do anticristo já está em atividade hoje. Tá? Preparando o dia da vinda do personagem chamado anticristo. Tá? Que vai mudar e alterar tudo que é culto a Deus. Vai alterar tudo que é verdade e mentira. E se eu e você não conhecemos o nosso Deus, nós vamos ficar como eles. Isso não é justo. Se Deus é Deus, aonde está a justiça? A gente vai ficar clamando isso até que Satanás tome nosso coração e roube a nossa fé. E como aquelas 5 virgens que nós começamos desde o início falando, o Senhor demorou e elas não guardaram azeite. E quando o Senhor veio, elas ficaram para trás. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que a igreja está experimentando um sono. É possível, irmãos, que eu e você sejamos pegos dormindo quando ele vier. Infelizmente é possível. Mas que você tenha guardado azeite, amém? Esse é o momento de estocar azeite, não de estocar alimento para ficar, com medo de o mundo acabar. Tá bom? Mas de estocar azeite. E nós temos falhado até nisso. Tá? Nós precisamos de estocar azeite. Se você não lembra o que é isso, volte na primeira mensagem a gente falou o que é estocar azeite. Amém? Eu pedi para você abrir o quê? Romanos capítulo 3. Amém. Vamos lá. Romanos capítulo 3. Eu pedi inclusive para que todos os irmãos pudessem estar lendo durante a semana. Espero que os irmãos tenham feito o dever de casa. E como bons bereanos, a prática da verdade.
Lembrando, irmãos, que maturidade cristã é aquele que tem pela prática da palavra, tá? Então, se você não tem prática de ler a palavra todos os dias, de se alimentar da palavra todos os dias, sinto muito em falar porque você não é maduro na fé, tá? E não é eu que estou falando. Hebreus capítulo 5, verso 8 vai dizer que você é menino, tá? Criança, ok? E o Senhor diz que Ele vai buscar uma noiva madura. Efésios capítulo 4. Tá? Então, corra, tá? Corra para ser um bereano, para não apenas ouvir, mas ir no dia a dia, ver se aquilo que você está ouvindo está ali mesmo assim. Se não tiver, me procure para a gente conversar. Nós vamos estar lendo Romanos capítulo 3, até o verso 20, se não me engano. Embora eu tenha muita vontade de fazer uma exposição, versículo a versículo desse texto, não dá, né? Até porque não é o propósito. Então, se alguma coisa que eu falar que você não entender, você pode voltar lá no site da igreja, você tem a exposição de Romanos, o estudo que a gente fez sobre Romanos, e você vai entender melhor, ok? Verso 1. Que vantagem pode haver, então, em ser judeu? Vamos lá. Exatamente, irmãos, com essa pergunta que estava no coração daquele povo, que nós vamos ver depois de Malaquias capítulo 3. Lembrando que Malaquias capítulo 2... Malaquias capítulo 2, verso 17. Aquele povo estava no seu coração com essa pergunta: aonde está o Deus da justiça? Porque parece que o Senhor se agrada mais do ímpio do que da gente. E sabe por que ele estava falando isso? Porque ele estava falando o seguinte: nós fazemos sacrifícios, nós jejuamos, nós. E o Senhor estava demonstrando para eles, em Malaquias, e agora estou tentando ensinar vocês aqui em Romanos, de que a utilidade não está na prática. E tirando para nós, usando o texto de Romanos 11, nós podemos falar exatamente as mesmas coisas para nós, irmãos. Quantos aqui já tiveram orgulho da sua própria santidade como eu? Eu oro, eu jejuo, eu ganho almas, eu lidero, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, pai. E o Senhor vem, passa uma rasteira e fala assim, vai mostrar que você nunca foi bom e nunca será bom o suficiente para convencê-lo de que merece a salvação. Se você teve a infelicidade de assistir um filme chamado Constantino, você vai ter essa ideia que muitos homens têm, né? De querer ajudar a Deus e por isso pode ser salvo, né? Merecer a salvação. Então, o problema é: Senhor, que utilidade tem em ser cristão se nós estamos aprendendo aqui que seremos julgados, que a justiça e a ira de Deus vem sobre todos os homens e todos nós? Aí a gente pode falar, então que utilidade, Marcelo, tem em vir cultuar e orar e jejuar, né? Então, muitos de nós, irmãos, estamos com esse sentimento no coração. E a gente precisa permitir que Deus mostre que isso é verdade, para que a gente comece a voltar o nosso coração por aí. Muitos de nós não falam exatamente como aquele povo de Malaquias, eles não estavam falando isso, mas eles estavam sentindo. Que utilidade tem tudo que eu pratico, se na verdade eu serei julgado. Então, Paulo vai destruir essa mentalidade de mérito que muitos de nós ainda temos. Que vantagem, então, em ser judeu, ou hoje, né, ou ser cristão, ou ter a prática de orar e ler a Bíblia? Verso 2, muita em todos os sentidos. Primeiramente, porque os judeus foram confiados as palavras de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus forem infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Uma pergunta que muitos já fizeram, né? Aquela ideia assim, né? O pastor que está em pecado, a gente fica olhando para aquele pastor, para aquele líder que errou, né? E a gente coloca o dedo
e fala exatamente isso, né? O senhor não está vendo? O mesmo Deus que está vendo o pecado, ele está vendo o seu. E o mesmo Deus que trará juízo sobre aquele que pastorará sobre você também. É isso que ele quer destruir, que não é pela prática da sua piedade. Ok? Verso 4. Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Meu Deus, olha esse texto. Tá? Então, assim, pela ótica de Deus, o que vocês estão pensando é uma mentira. E vocês acreditam nisso como uma verdade. Né? Lembra daquele homem que foi orar? O Senhor ensinando sobre oração. A gente não usou esse texto muito, né? E aí um homem chegou, leva para o céu e falava: Senhor, eu não sou como esses. Ele orou. Aí veio um outro, baixou a cabeça e disse: eu não sou digno de levantar a cabeça para orar ao Deus dos céus. O Senhor falou: quem orou melhor? O segundo. Porque existe um orgulho da religião, orgulho da piedade. É quando a gente acha que é alguma coisa, porque a gente... Terrível, mais terrível ainda é quando você escuta assim: eu já conheço a Bíblia. Ou quando você vai testemunhar de alguma coisa importante que Deus está fazendo na igreja: não, eu já vi isso aí também. Nada é novidade para mim. Ele amou aquele orgulho que ele produziu através da aparência de piedade. Para que seja justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando for julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. Não sei se está sendo tradução. Olha que maravilhoso o trocadilho que Paulo está fazendo. Ou seja, na lógica humana, isto é injustiça. Acaso Deus é injusto? Porque na nossa mente é assim, ó: se eu oro, eu devo receber mais que aquele que não ora. Sim ou não? A nossa ótica é que aquele que jejua deve receber mais que aquele que não jejuou. Por exemplo, na nossa ótica, pastor que tem defeito, eu não vou nem falar pecado, não deve estar pregando. Porque você acha que é melhor que ele para estar ouvindo, e você é tanto pecador quanto. Então, essa lógica humana diz que se a injustiça do homem... Sim, Paulo vai dizer: a injustiça do homem faz brilhar a justiça de Deus. Tá? Porque Efésios capítulo 2 diz que nenhum homem vai poder justificar a gente de Deus pelas suas obras. Nenhum. Ok? Evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais sua glória, por que sou condenado como pecador? Ora, porque não dizer como alguns caluniosamente afirmam, dizendo: pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Então, assim, geralmente, o nosso sentimento depois, quando a gente acha que Deus é injusto, a gente vai falar exatamente: então para que fazer isso? Né? Onde não abundou o pecado, superabundou. Então eu vou superabundar em pecar. No final da caminhada cristã, eu me arrependo. Vai dar na mesma. Por quê? Porque ele vai fazer a comparação. Tá vendo aquele crente lá? Conheço. O cara sempre foi dizimista fiel. O cara sempre estava na igreja. E a mãe dele morreu de câncer. Né? Então esse sentimento é gerado no coração daquele que não conhece o Deus justo. Porque vai chegar exatamente a essa conclusão, na lógica humana. Agora, verso 9. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? O que vocês acham? Perguntando para o judeu, né? Aqui, né? Ou vamos lá então para o cristão. Vocês estão em posição de vantagem diante do mundo no julgamento?
Não. Terrível, né? Porque quem que era o mundo aqui? Todo mundo que não era judeu. E qual era a palavra? Existe vantagem então em ser judeu? Em fazer sacrifícios? Em guardar a lei? Em guardar o sábado? Em fazer abstinência de vários tipos de alimentos que eles não poderiam comer? Tudo aquelas 613 leis que eles tinham que praticar. Ok? Né? Qual é a vantagem? Existe vantagem? Vocês estão em vantagem diante daqueles que não têm tudo isso? Qual é a resposta? Não. Tá? Não há. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão todos subjugados pelo pecado. Meu Deus, irmãos, esse texto destrói nós todos. Ele diz claro, não, você não tem vantagem em ser crente, em ser evangélico, em ser cristão, você não tem vantagem diante do mundo por isso, não. Marcelo, mas veja bem, eu orei, ele não orou por isso, não. Aquele dia muitos chegaram, Senhor, Senhor. O Senhor fala, eu nunca vos conheci. Não é tipo assim, olha, você era gente boa, deixou de ser. Não. Deixou bem claro que aqueles que fizeram muitas obras, a Bíblia diz, ele expulsou demônios, levantou mortos. Tenta imaginar, irmãos, se é poderoso o ministério desse cara, sim ou não? Então, se você já julgou então um homem de Deus, se ele é de Deus, não, porque ele fez um monte de cagada, depois ele foi muito usado por Deus, depois fez uma cagada e caiu. Se você perguntar se ele entrar no céu, talvez não. Que não é por isso que ele vai. E nem por isso que ele vai deixar de entrar. Mas pelo seu pecado. E qual pecado? De um coração que está com uma doença, uma ferida mortal. Tá bom? Então não há vantagem. Tá bom, irmão? Se você se achava porque vem no culto, acabou para você. Tá? Se a tua segurança é porque você era um bom crente, acabou também. Tá bom? Então essa é a ideia que nós construímos na nossa mente. Tá? De ser um bom crente. Tá? Diante da verdade, o Deus justo não é vantagem. Isso não é vantagem. Claro, mas a gente poderia pensar, mas que utilidade? Claro que tem utilidade. Ele diz para os judeus muitas. Você prefere estar aqui ouvindo o evangelho até que você creia? Ou que você esteja no mundo ouvindo a mentira e nunca ouvirá a verdade? Claro que é mais útil estar aqui. Claro que tem utilidade estar aqui. Claro que os filhos que ouvirem a palavra do Senhor nunca vão abandonar o que ouviram. Claro que é útil, irmãos. Aquela criança que foi nascida, foi gerada e foi educada no caminho do Senhor, ainda que desvie, ela nunca deixa de lembrar o que aprendeu. Você vê os apresentadores por aí, né? Tem vários. E que quando vai entrevistar um crente, geralmente ele fala, eu também já fui. Já viram alguns? Eu também já fui. Quando você vai ver a história, minha mãe levava no culto, na escola dominical. Eles nunca esqueceram. Tá? Claro que é útil, irmãos. Claro que é útil. No mínimo, ele será uma pessoa um pouquinho melhor caráter que os outros. Tá? Ou que honrará os pais, assim por diante. Bem? Mas, isso não é vantagem para a salvação. Tá bom? Ninguém vai poder chegar lá, Senhor, eu vou entrar por quê? Porque minha mãe me ensinou os caminhos do Senhor e... Tá, mas... Por que você merece estar aqui? Não, porque minha mãe me levou, né? Ela falou que... Entendeu? Não é por isso. Okay? Verso 10. Como está escrito, não há nenhum justo. Nem ao menos o que significa justo? Alguém capaz de entrar no juízo de Deus e o Deus olhar para ele e falar assim, de você é santo, pode entrar no meu reino. Nenhum, nem judeu, nem grego, nem crente, nem católico, nem protestante, ninguém é justo por ser crente, por vir ao culto,
por orar ou jejuar. Não é por isso. Amém? Não há. Ou seja, não há ninguém. Lembra que justiça está relacionado com o padrão do justo, do santo. Amém? Lembra que até no Antigo Testamento o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E se ele tivesse feito os sacrifícios por ele mesmo de maneira errada, o que acontecia com ele? Morria lá mesmo. Vamos pegar um cara mais top, então vamos pegar um cara que fez errado. Vai pegar um cara que fez tudo certo. E que Deus amava ele, chamava ele de amigo, um tal do Moisés. E o Senhor disse, você não pode me ver, porque você não é justo. Entendeu o que está querendo dizer? Tá? Porque lembre que justiça está atrelado à santidade de Deus. Moisés, eu sou santo e você não é. Você não pode entrar na minha presença e permanecer vivo. Irmãos, como se relacionar com esse Deus? Existe relacionamento com Deus desse tipo? Que estava na sarça e falou para Moisés, tira as sandálias. Esse lugar que você está é santo. Como eu disse para vocês, na maioria dos grandes avivamentos que o Senhor liberou sobre o planeta Terra, em várias gerações, várias épocas, a maioria das pessoas tiveram as suas vidas completamente mudadas e estragadas. Porque Deus não está nem aí com aquilo que você pensa. Ele vai responder o seu padrão de santidade. E Ele não pode mudar. Porque santidade e justiça está relacionada com quem Ele é. Amém? Verso 11. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Então, quando você conversa com alguém e a pessoa não entende o que você está falando, tá certo. Tá bom? Não existe nada anormal aí. O anormal mesmo é alguém entender. Sabe por que você está entendendo algumas coisas de Deus? Uma coisa é certa, não é porque você é bom, nem porque você é inteligente, nem porque você ora muito, ou jejua muito, ou presta atenção no que o pastor prega. Não é por isso, mas é porque Ele nos deu o seu Espírito, e o Espírito dele nos ensina todas as coisas. Bom? Então quando você conversa coisas espirituais com alguém do mundo, e não se irrite porque ele não entende, porque ele não pode entender. Porque não há ninguém que entenda. Não há ninguém que pratique o bem. Você sempre se acha uma boa pessoa? Não existe uma só pessoa boa. No padrão do santo Deus, não. Okay? Então, é fácil de ver falsas conversões exatamente quando chega nesse ponto do discipulado. Mas eu já era uma pessoa boa. E você tem que pregar o evangelho para aquele que disse que é cristão. Ele nunca entendeu o evangelho. E graças a Deus que Deus nos dá o privilégio de discipular pessoas, que estavam tanto tempo, sem entender o evangelho. Olha o que mais ele diz, verso 13. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usa suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, não conhece o caminho da paz, considero que é inútil temer a Deus. Tem um amigo que se eu pregar para ele, eu já parei porque ele ameaçou não ser mais meu amigo. De vez em quando ele dá uma espetadinha. Ele fala assim, para quê? Para que serve Deus na minha vida? Cara, mas nunca... Para quê? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeitos aos juízos de Deus.
Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência de nenhuma lei. Não é por isso que você entrará naquele lugar chamado eternidade, ou o seio de Abraão, né? Ou os braços do Pai, ou chamado de lugar de vida eterna. Não é por isso. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão. Do quê? Somos todos pecadores. Meu Deus, esse texto é terrível, irmãos, para o coração de todo homem. Mais terrível ainda para aqueles que estavam guardados em sua piedade, ou no orgulho da sua santidade. Eu estou falando de alguém como eu, que ficou durante muitos anos crendo nisso, tá? De que porque eu era um bom crente, não é que eu merecia entrar para o céu, mas eu tinha certeza que eu ia para o céu por causa disso. E a certeza minha sua de que nós estaremos com Ele naquele dia e seremos encontrados justos, não é por nada relacionado a nós. Porque tudo que está relacionado a nós é morte, destruição, depravação e pecado. Se esses textos que nós compartilhamos nessas 3 últimas semanas não foi suficiente para te convencer, né, me perdoe, não existe mais nenhum. Porque a palavra de Deus, ela deveria ser suficiente para você, como ela deve ser suficiente para mim. Por quê? Porque nós vamos inaugurar então o próximo tema, que é tentando responder a pergunta que eu fiz hoje, que é: como escapar de um Deus santo e justo? Ou melhor, como que nós podemos, devemos e conseguimos relacionar com esse Deus desse tipo? Por que a gente gostou tanto da mentira e não queria muito saber da verdade? Porque esta verdade aqui que nós estamos tentando aprender e aplicar nas nossas vidas, ela destrói tudo que eu acho que tem de bom em mim. Já compartilhei com vocês que eu tive uma experiência não tão boa na época, hoje eu vejo com bons olhos. Fui fazer uma entrevista para o trabalho e a pessoa pediu para eu colocar uma lista. Primeiro, eram 10 coisas. As primeiras 5 era para eu descrever tudo aquilo que eu sou bom. Foi fácil, né? A primeira coisa que eu coloquei foi perfeccionista. Só que ela só me falou que eu ia ter que colocar 5 das coisas ruins só no final que eu terminei as 5 boas. E quando ela colocou as 5 ruins, irmãos, eu travei. Depois de 5 minutos que eu fiquei pensando, escrevi uma palavra. Ela disse: você está reprovado. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Nossas convicções sobre Deus muitas vezes estiveram 100% erradas, equivocadas. E Deus está nos dando a oportunidade de conhecê-lo de verdade. Para que um dia, quando eu e você experimentarmos uma injustiça grande como dessa por conta dessa criança, ou como alguém da sua família que for preso injustamente, ou quando alguém perdeu o emprego de maneira injusta, né? Ou com alguma coisa dessas coisas terríveis que acontecem na nossa vida acontecer com você, você louve dizendo: Deus é justo. Amém? Romanos capítulo 1, verso 17. Não dá tempo de eu trabalhar todo esse texto com vocês, então, como eu sempre faço, peço que vocês meditem para a próxima semana no texto de Romanos capítulo 5, o capítulo inteiro, se vocês puderem. Releia o capítulo 3 para você não ficar perdido e leia depois o Romanos capítulo 5, tá? Em casa. Hoje a gente vai começar falando de Romanos 1:17 e se der tempo a gente lê alguma coisa em Romanos 5 ainda hoje, tá bom? Mas como eu disse, eu não tenho tanta pressa de ensinar isso porque é um assunto muito difícil, não só de ouvir, né, mas de entender.
Romanos 1,17. Todos abriram? Amém? Vamos lá. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, esse é um texto que nós deveríamos, se você quer de fato entender o assunto, de fato conhecer o aspecto do Deus que é justo, eu te dou uma indicação. Além de ler Romanos 5 que eu pedi, você medite Romanos 1,17. Lembre que meditar e ler, estudar são coisas diferentes. Ler, você lê para saber a história, para relembrar o que foi dito. Estudar, você quer ir a fundo e entender o que o texto está dizendo, para quem, por quê, como. Mas ruminar ou meditar é: Deus, fala comigo. Não vou sair daqui enquanto não ouvir ao Senhor. Tá? É aquele texto que você vai almoçar com ele, vai no banheiro com ele, vai dormir com ele e acorda com ele. Existem vários textos assim no meu espírito. Vários. Esse tem sido, um deles nesses últimos dias. Agora você conseguiu entender o porquê que o tema do ano é Tempo do Evangelho. Só tem uma maneira que nós conhecemos o Deus justo. O Deus justo é revelado no Evangelho. Só podemos conhecer a justiça de Deus ao conhecer o verdadeiro Evangelho. Por isso que o tema mais importante dos últimos dias tem sido o Evangelho, ou a verdade do Evangelho, ou seja, o conhecimento correto de Deus, ou o verdadeiro conhecimento do Deus vivo. É revelado aonde? No Evangelho. Lembrando, irmãos, do amor, que o verdadeiro amor que Deus é amor, que nós trabalhamos, está escondido aonde? Em Cristo, revelado aonde? No Evangelho. Qual é o lugar, irmãos, que eu e você vamos aprender sobre o verdadeiro amor? No Evangelho. Como que eu e você podemos aprender sobre a justiça de Deus? No Evangelho é revelado a justiça de Deus. Desde o princípio, quando ele fala desde o princípio aqui, ele está usando exatamente a salvação dos judeus, a salvação de Moisés, a salvação de Abraão. Todos eles, desde o início, foram salvos por nada que eles fizeram, apenas por confiar na justiça de Deus. Qual garantia Moisés tinha em construir a arca? Nunca havia chovido. Levou aproximadamente 100 anos construindo algo para um feito que nunca tinha acontecido antes. E sozinho estava acreditando no que Deus disse, mas pela fé construiu a arca. A construção da arca não é a construção de um barco, é a construção de uma fé verdadeira. Você está sendo avisado do retorno do Senhor, e que quando o Senhor retornar, Ele vai julgar você, tanto quanto o mundo. Mas você está recebendo, através do Evangelho, uma boa notícia, que se você construir uma arca chamada Jesus, você será salvo do dilúvio. É a mesma coisa, desde o início. Nunca mudou. Desde sempre, o justo será salvo pela fé naquele que justifica. Você não pode justificar a si mesmo por nada que você pratique, bom ou mal. Visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Mas então, o que é o Evangelho? É a boa notícia. Primeira boa notícia é que Deus nos ama a tal ponto de revelar no seu próprio Evangelho a justiça. Não apenas nos avisando que Ele está vindo. Eu comentei com vocês semana passada, ou semana retrasada,
E eu fiquei tão indignado com aquilo que eu falei, que eu quase falei, irmãos, a próxima vez eu vou pedir perdão para os irmãos porque eu falei aquilo. Eu estava falando assim que o Evangelho é um aviso. Assim como os sentinelas nas muralhas, que nós chamamos os sentinelas, que tinha uma trombeta, e o papel do sentinela, por ele estar no lugar mais alto, era enxergar o inimigo vindo e avisar. E aqueles que foram avisados e se prepararam não vão morrer, porque vão fugir ou vão lutar. Mas aqueles que foi declarada a trombeta e estavam em qualquer outro lugar que não ouviram, serão mortos pelo aquele inimigo. E eu disse que neste caso o inimigo é o Senhor Jeová, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que não virá apenas como cordeiro, mas como leão, e a palavra da sua boca destruirá tudo e todos. Neste caso o inimigo é o Senhor. E aí eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, eu lembro que eu tinha lido isso, mas será que eu estou certo? Essa semana, meditando, lendo Ezequiel, que é um dos textos que estou em preparação, né? Para a série do ano que vem sobre escatologia. Está lá. Eu sou o vosso inimigo. Irmãos, este evangelho que está sendo cada vez mais difundido, e a Bíblia, não adianta você amarrar em nome de Jesus, porque o Espírito afirma. Então você vai contra o Espírito, né? Nós não temos que estar preocupados necessariamente com o avanço da mentira, mas em se apegar à verdade do Evangelho. Bom? Porque se você conhece bem o verdadeiro, o falso destaca. Eu já comentei isso com vocês, vou comentar de volta, que tive o privilégio de trabalhar durante 4 anos no Banco Central. E no Banco Central, o Roberto trabalhou em banco, já sabe bem disso, né? Eles contam as cédulas, eles escolhem por amostragem um milheiro, né, que são 1000 cédulas de uma série, porque as notas são em série. E por amostragem eles pegam o milheiro em porcentagem para saber quantas notas falsas foi encontrado ou está em circulação. Irmãos, é impressionante a rapidez com que eles fazem essa verificação. Parece uma máquina. Eles molham o dedo naquele negocinho rosa, que eu nunca sei o que é o nome daquilo. E começa. Daqui a pouco eles tiram uma. Deixa assim. O que é isso? Na época, né? O nome deles. O que é isso, meu amigo? Isso aqui é falso. Como que você sabe? A gente é treinado para conhecer a verdadeira. Entendeu, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Porque o Espírito afirma que vai aumentar o Espírito de engano. Vai aumentar e está aumentando. Lembra que nós conversamos semana passada que existe tanta mentira no mundo hoje que está difícil saber o que é verdade. Em todos os aspectos. Em todos. Todos. Na igreja, em tudo. Tá? E o Senhor disse que isso ia acontecer e vai aumentar. Vai aumentar. E o que o texto diz em Tessalonicenses que a gente trabalhou? Que foi dada a oportunidade para que crescem no amor da verdade. Crescem na verdade do amor. Ou crescem no verdadeiro amor que é a verdade. Amor, sério, mas isso aí não é amor. O amor está em pregar a verdade. A verdade do Evangelho. Mas a Bíblia diz que por eles não terem crido na verdade, a Bíblia diz que o Senhor liberará o espírito do engano, o Senhor Deus. E eles vão crer na mentira. Terrível isso, irmãos. Terrível é perceber hoje já, irmãos, que esteve com você em vários momentos de adoração.
que não creram na verdade do Evangelho e agora abraçam uma mentira tão descarada, tão mentirosa. Não tem outra coisa a gente fazer quando a gente escuta é dar risada, porque você fica indignado. Como é possível? Alguém que experimentou, irmãos, da verdade, como diz Hebreus, os poderes do mundo vindouro, e voltou a comer vômito. Como pode alguém que começou a comer comida boa? Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Comia, não sei se você gosta de carne, né? Comia filé mignon. Você gosta de massa? Comia uma boa lasanha. Ok? Pensa numa comida que você gosta, boa, top, cara. E aí, por livre e espontânea vontade, decide comer vômito. Você consegue entender? Em sã consciência alguém faça isso? Porque todas as oportunidades que eles ouviram a verdade do Evangelho, eles ficaram questionando. Não deve ser bem isso. Ah, não é bem assim. Eu não entendo bem assim, mas não concordo com você nisso aqui, nisso aqui. Você não tem que concordar comigo. A não ser que pela Bíblia você demonstre que você está certo, se renda às Escrituras. Hein? Se renda às Escrituras. As Escrituras não foram feitas para ser discutida, mas crida. Eu gosto muito do pastor Márcio Valadão, que toda vez que ele prega, ele começa. Palavra de Deus. Eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu devo crer. Eu amo somente o que a Bíblia diz que eu amo. Eu não faço o que a Bíblia diz que eu não posso fazer. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Veja o discurso dele. Toda vez. É isso, irmãos. Durante muitos anos, eu fui dizimista fiel. Por que fiel? Porque eu nunca fui fiel. Porque a Bíblia diz, se você errou uma vez, você errou sempre. E eu já errei uma vez. Então, sabe aquela historinha assim? Não, eu nunca deixei de dar o dízimo. Cuidado, irmãos. Porque dízimo é 10% de tudo que você recebe. Se você falhou em 1 centavo, você já foi infiel. Mas foi só uma vez, não importa. Não importa. Se você achava que ia ser justificado por conta disso, está ferrado e mal pago, não será. Sabe assim, então, esses questionamentos que nós temos, então eu não entendi o dízimo, mas sempre fui fiel, sabe por quê? A Bíblia diz e pronto. Não entendo, pratique. A prática da obediência, ou o Romano diz, a prática da obediência é a mesma coisa que fé. Inclusive, um dos textos que nós lemos em Romanos capítulo 1 diz que nós somos chamados para pertenceres a Ele. Ele está querendo falar de escravo. Nós fomos comprados. Alguém foi comprado, você continua sendo escravo, só mudou o dono, se você é um cristão. Então nada é seu, nada mesmo. Tá? Tudo aquilo que você acha que é seu, não é. Absolutamente não. O tempo, os filhos, dinheiro, até essa sensação de liberdade que nós temos, cuidado. Deus pode mudar. Eu costumo dizer que Deus é o Deus das chaves, né? Você lembra do filme Matrix? Tinha o cara lá que era o Senhor das Chaves. Lembra? Só ele podia abrir algumas portas. Irmãos, isso não é nada comparado ao nosso Deus. Ele pode virar a chave da sua vida a hora que Ele quiser. Então muitas vezes Deus ele não vai avisando, entendeu? Olha, vai dar ruim, vai dar ruim. Então uma hora para outra, você está bem, prosperando, tudo certo. Saúde, família, casamento. No outro dia Deus vira a chave, acaba. Jó foi exatamente esse cara. E Deus também virou a chave a hora que Ele quis também. Mudou a sorte de Jó. Irmãos, é esse Deus que nós estamos falando da Bíblia. Não cabe em nenhum tipo de pensamento humano sobre Deus. E é isto que o Evangelho faz. E é isto que a Bíblia, quando a Bíblia diz conheceis a verdade vos libertará. Não é conhecer a Bíblia, é conhecer a verdade que está na Bíblia. E o que é a verdade? O conhecimento revelado do Cristo das Escrituras. O conhecimento revelado de Deus das Escrituras. É capaz e suficiente para te libertar de tudo que você possa imaginar e mais ainda. Porque o nosso Deus, Efésios 3,
3:20, Ele é poderoso, não é a sua oração que é poderosa, não é a sua piedade que é poderosa, não é o seu jejum que é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa pedir, pensar ou imaginar. Imagine se Deus respondesse só o que você ora, coitado da gente. Imagine se Ele respondesse tudo que a gente ora, aí nós está ferrado mesmo. Amém? Então, no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Aonde que nós encontramos, irmãos, o padrão da justiça de Deus? No Evangelho. Não busque em nada a não ser no Evangelho. Marcelo, eu não entendo a de Deus. É porque você não entendeu o Evangelho até hoje. Anote. Marcelo, eu não entendo o que você está falando, porque até hoje você não entendeu o Evangelho. Não estou falando que você não é cristão, tá? Não me interprete mal. Você pode ser um cristão, você pode ter sido regenerado, com certeza, é possível. Mas não entendeu o Evangelho. Estou falando de mim, irmãos. Eu acredito que desses 20 anos que eu completei esse ano, acredito 10 deles eu não entendi o Evangelho. Mas estava guardado em Cristo, pela fé. Mais obras, né? Como eu já falei que Deus destruiu, mas estava guardado nele. E por estar guardado nele, ele foi removendo toda a imundície, como continua removendo até aquele dia. Porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Acho que está bom por aqui, né? O Evangelho destrói tudo que nós achamos que somos, temos, ou aprendemos, tudo, irmãos. A gente fez, né, Michel? O Fabrício também. Quem mais aqui? Acho que só nós, né? O curso Criação de Filhos à Maneira de Deus. E a gente chegou à conclusão que é a educação de pais à maneira de Deus. Porque os filhos não têm problema, são os pais que têm. Ah, aqui a Vanessa também, o cara. Nossa, é verdade. Tudo que você acha que sabia, ou ainda acha que sabe, a respeito das coisas piedosas de Deus, irmãos, comece a deixar Deus mostrar para você o que realmente é. Para de achar que você já sabe, que você já aprendeu, já ouviu. Mais uma vez isso. Pior coisa que tem é quando você vai escutar um homem de Deus e você fala, de novo, não quer nem ouvir. Irmãos, é a palavra de Deus. Eu estou falando de mim, eu já fui muito assim. Muito mesmo. Irmão, começava no assunto. Abriu um texto que você já conhece bem, por exemplo. Ele começa a falar, acho que eu vou no banheiro bem agora, dá para ir no banheiro agora. Não faça isso, irmãos. Isso é falta de temor. Falta de zelo. Ou melhor, não conhece Deus que você serve. Nosso Deus é um Deus que faz novas todos os dias e todas as coisas. Amém? Nosso Deus é um Deus que faz tudo novo de novo. Ele não melhora o novo que ele fez, ele faz de novo, e o vinho que fica por final é o melhor. Não se esqueça, para experimentar o vinho melhor, que ficou por último, ele precisa fazer o quê? De um novo odre. Talvez você não está recebendo mais nada de Deus, irmãos, porque o odre que é o seu coração não é capaz de receber o novo de Deus. Sabe por quê? Porque você não deixa Deus revelar a verdade de quem Ele é. Você fica retrucando. Não concordo. Não é bem assim. Marcelo está exagerando. Só que esse mesmo irmão que está pensando isso não vai na Bíblia para dizer, então mostra para mim. Tá cá, eu e você. É como Lutero, né? Então tá, já que você é o bonzão mesmo, fala comigo. E Deus falou. E faz 500 anos, graças a Deus, que Deus falou. Que se não fosse Lutero, claro, Deus podia ter usado outro, mas se não fosse a história de Lutero, você não poderia ter Bíblia hoje. Você estaria ouvindo o padre falar o que ele quer. E mandar você pagar a indulgência para ser salvo. Nessa crise, você ia dar o rim para ser salvo. É o que as pessoas faziam na época, tá? Elas davam os seus filhos para salvar o resto da família. Sabia disso? E sacrificavam os seus filhos. Muitas das vezes porque não tinham dinheiro, para não apodrecer no mármore do inferno. Ou não ser perdidos no purgatório. Mas todo esse entendimento errado sobre Deus foi porque um homem falou, me mostra a verdade da sua justiça.
E sabe o que Lutero entendeu? Uma coisa bem simples. Não tem como eu ser salvo. Não tem como eu resolver o meu pecado. Não tem como eu ser bom. Não tem como eu praticar o que Deus manda. Não tem como. Deus é algo que eu sou o oposto. Deus é bom e eu sou mal. Deus é luz e eu sou trevas. Deus é vida e eu sou morte. Mas ele teve coragem de dizer: Senhor, agora eu entendi. Me mostra, me ensina. E graças a Deus, porque ele enfrentou, né? Ele morreu por isso. Morreu por isso, depois de muitos anos. E todos os nossos irmãos morreram por isso. E aqueles que não morreram, buscavam morrer por isso. Alguns falaram assim: não quero morrer com a morte menor que a do meu Senhor. Pedro morreu então crucificado a cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Tá? Esse evangelho que eles criam, a gente precisa voltar a crer. E voltar a crer que esse evangelho é suficiente para salvar alguém. Marcelo, mas se eu pregar isso, o cara não vai querer. Mas que não queira. O Senhor não mandou você salvar as pessoas, mas pregar o evangelho que salva. O evangelho que salva é o evangelho que mostra que ele está morto. Só pode ser salvo alguém que está condenado. Só pode viver alguém que estava morto. Então, mas se você ainda pensa assim, você também precisa do evangelho. Mas se eu falar, esse cara não vai falar mais comigo, que nunca fale. Que provavelmente nunca foi seu amigo. Um amigo quer saber a verdade, né? Um cara amigo de verdade, né? Tá com você. Ele pode continuar sendo teu colega, mas amigo mesmo, né? É a verdade. É assim, não é? A roupa tá bonita? Não tá legal, cara. Fala a verdade. Você pode falar. Então tá bom. Amém? Se nós dizemos que amamos o mundo, irmãos, que Deus nos dê graça para que a gente professe a verdade em verdade, precisamos dar a eles o evangelho. E no evangelho eles vão conhecer a justiça de Deus. Fora isso, todos falarão: Deus é injusto. Deus é injusto.